Ó, galera, eu queria fazer esse vídeo pra só pedir desculpa mesmo. Porque eu errei, a verdade é essa. Salve, salve família! Seja bem-vindo ao canal Fatos e Enigmas, e no vídeo de hoje iremos falar sobre o desligamento de Monark do Flow Podcast. Podcast esse que o mesmo era um dos donos. Se você quer entender mais sobre esse acontecimento, fica até o fim desse vídeo. E antes de mais nada, deixe seu like e seu comentário, pois isso nos ajuda bastante. Bruno Ayub, de 31 anos, mais conhecido como Monark, foi desligado ontem, 8/2/2021, do Flow Podcast. No episódio de segunda-feira, onde ele e Igor, também integrante do Flow, entrevistaram os deputados federais Kim Kataguiri do Podemos e Tabata Amaral do PSB. Em certo momento da conversa, Monark expôs um ponto de vista que defendia a existência de um partido nazista reconhecido como tem uma mudança, tem mais espaço para a esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Ele deixou bem claro que esse pensamento seria uma forma de que todos tenham o direito de expor suas ideias e seus ideais, por mais radical e extremistas que seja. Essa afirmação gerou grande revolta entre os internautas e fez com que grandes veículos de informação como G1, BBC, entre outros, propagassem tal situação. Outra esfera que teve grande impacto foi nas mídias sociais como Instagram e Twitter. Não foi a primeira vez que o Flow Podcast, um dos programas de entrevistas mais vistos do Brasil, com mais de 3,6 milhões de inscritos no YouTube e inúmeros seguidores na Twitch, plataforma de live stream. Monark já chegou a ser cancelado várias vezes após declarações controversas do YouTube, muitas vezes a respeito da livre expressão de opinião, por mais absurda que seja. Em episódios anteriores do Flow, chegou a perder grandes patrocínios de marcas bastante famosas, como a do iFood, devido a essas declarações. No LinkedIn, ele se define como um dos maiores influenciadores games da internet, com mais de 500 milhões de views no YouTube. Além de se declarar como um excelente apresentador, pois trabalhei em várias marcas como Coca-Cola, Intel, TIM, Canui, entre outras. Desde 2018, Monark comanda o Flow Podcast ao lado de Igor Coelho, conhecido como Igor 3K. Após 2 anos de programa, eles conseguiram pagar seus custos com patrocínios e monetizações. Em 2021, o projeto chegou a ser reconhecido e indicado ao MTV Meow Awards na categoria Podcast Nosso de Cada Dia, vencido pelo Podpah. O podcast já recebeu figuras que vão de Sérgio Moro, Delta Dallagnol, Eduardo Suplicy e Guilherme Boulos. Quando o entrevistado foi Fernando Haddad, Monark admitiu que votou em Jair Bolsonaro PL no segundo turno ao invés do candidato do PT. Além de declarações preconceituosas no podcast Flow, Monark usa ainda o Twitter para expor sua opinião. Uma delas teve consequência direta no podcast em outubro de 2021. Ao perguntar se ter uma opinião racista era crime, Monark viralizou e chegou a ser respondido por outras figuras na internet, como o advogado, criminalista e colunista do UOL, Augusto de Arruda Botelho. O iFood, que patrocinava o podcast, encerrou a parceria para não ter sua marca vinculada a Monark. Na mesma época, ele comparou a homofobia a escolher um tipo de refrigerante. O caso ocorreu em entrevista com Antônio Tebet, um dos criadores do Porta dos Fundos, que rebateu a fala do apresentador. Também em 2021, Monark foi um dos assuntos mais comentados do Twitter após participação da apresentadora da CNN Brasil, Gabriela Prioli, como convidada no podcast. Diante da insistência do YouTube em apresentar dados sem embasamento, Prioli disse que o argumento dele era raso. Em 2020, o nome do YouTube voltou a ficar entre os assuntos mais comentados após a entrevista com a deputada federal Joyce Hasselmann, do PSL. Ele foi criticado após falar sobre o Nordeste, em que afirmava que a região, formada por 9 estados, tinha uma economia votada no carguismo público, sem falar dados e considerar especificidades dos estados. Mais recentemente, ele coleciona 2 polêmicas, desta vez relacionada à pandemia. Ele já chegou a questionar sobre o abandono do uso de máscara dos países europeus, novamente sem citá-los nem apresentar dados sobre situações epidemiológicas desses locais, e também afirmou que todo mundo deveria tomar vacina, mas ninguém deveria ser obrigado. A sua fala sobre o nazismo durante a edição dessa segunda
na qual participavam os deputados Kim Kataguiri, DEM de São Paulo, e Tabata Amaral, do PSB, o tema liberdade de expressão era discutido quando o monarca falou sobre o nazismo. E acho que agora a gente tem um momento em que tem uma mudança, tem mais espaço para a esquerda. A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade lei. de expressão termina onde a Mas sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. É anarquia, né? Não tem que ter lei, eu acho que não dentro tem da que ter... expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. Eu não acho que é anarquia, onde porque fere a liberdade do outro. O que é a liberdade do outro? Você injúria a liberdade do outro? Não, a gente já concordou com isso não. Eu tô falando de existência. A existência de um partido injúria, nazista fere a existência da comunidade judaica, por exemplo. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa, não. Não. Ele não tá sendo anti-vida. Ele não gosta aos ideais. Ele não, fala... Judaísmo não é um sistema de ideais. Judaísmo é uma identidade. Também, mas é uma religião, é uma raça. Mas ele é também um sistema de ideais. Sim, mas quem é anti-judeu não tá falando assim, discordo mas dessa ele pode parte falar que é do que Abraão disse. Mas ele pode tá questionando a existência daquela pessoa como um todo. Não, mas é isso a questão. Questionar é sempre válido. Questionar a existência nenhuma é válido. Eu acho que você pode questionar o que você quiser. Ó, galera, eu queria fazer esse vídeo pra só pedir desculpa mesmo, porque eu errei, a verdade é essa. Eu tava muito bêbado e eu fui defender uma ideia que é uma ideia que acontece em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, mas eu fui defender essa ideia de um jeito muito burro, eu tava bêbado, eu falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica e porra, eu peço perdão, tá ligado? Pela minha insensibilidade, mas eu peço também um pouco de compreensão. São 4 horas de conversa, eu tava bêbado, fui insensível sim, errei na forma com que eu me expressei, dá a entender que eu tô defendendo coisas abomináveis, é uma merda, errei pra caralho, eu não sei, eu peço compreensão aí de vocês mesmo, e peço desculpas a toda a comunidade judaica, desculpa mesmo, não queria ser insensível, não foi minha intenção, tá bom? E eu convido, inclusive, os maiores representantes dessa comunidade para virem conversar comigo, para me explicarem mais sobre toda a história. Obrigado. Com essa fala de Monark, acabou sendo desligado do programa Flow Podcast. Em transmissão ao vivo no YouTube, ainda nesta terça, Igor esclareceu que vai comprar a parte do sócio. Abre aspas. Vocês sabem que ele era meu sócio. Na verdade, 50% do Flow era dele. Então a gente tinha meio a meio. O que vai acontecer aqui é que eu vou comprar a metade dele. Porque eu não acredito que seja justo que ele tenha me ajudado a construir isso durante os últimos anos e abra mão de tudo, afirmou o apresentador.